Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana o tema tá muito bom e é um tema mais pastoral, não costumo falar tanto assim, mas hoje, por causa da temática e do convidado, tá muito pastoral e muito legal. E necessário, tá? Repensar alguns conceitos de anos. Espero você, fica comigo até o final do programa, hein? Bom, o tema de hoje é não existe salvação individual. Priscila! Que blasfêmia! Será? Vocês vão me ajudar. No final do programa, vocês vão me contar. Pode deixar no comentário do YouTube, manda um direct lá no Instagram, que inclusive mudou, né, gente? Vai aparecer para vocês agora o Instagram atual, que vocês conseguem dar opinião sobre o programa, falar comigo se você quiser e tal, saber um pouco do que acontece aqui e até um pouco da minha vida, que não tem nada demais, mas é a minha vida comum mesmo, né, que eu compartilho lá. E que se te interessar e te abençoar, eu vou ficar muito feliz em poder partilhar um pouquinho com você. Bom, por que será que não existe salvação individual? Vamos começar com a reflexão que eu trouxe para a gente poder pensar um pouquinho? Então, o texto na tela, vamos lá. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A palavra corpo, um só corpo, um Senhor de todos, um Salvador para todos, um Deus em todos, que é tudo em todos, restringe a nossa individualidade, você não acha? Difícil ser individual quando um Deus é um em todos. Não existe um Deus sendo um em um indivíduo. Existe um Deus que na sua essência é três, sendo um em todos. O apóstolo Paulo usa duas figuras de linguagem para nos ajudar a entender um pouco sobre como vivem aqueles que foram salvos. Uma delas é a metáfora do corpo e a outra é a metáfora da família. Que os salvos, eles realizam a sua salvação a partir do corpo e também na perspectiva de família. Quando ele nos coloca nessa saia justa de corpo e família, nos dá pouco espaço para pensar em um indivíduo. Por isso que a salvação ser individual, essa conceitualização, ela desdobra em problemas da praxis cristã. Porque quando eu entendo a salvação como algo individual, a minha prática fica comprometida. A minha prática do evangelho que é comunitário e para todos e em todos e através de todos e para todos, distribuídos dons para o serviço de todos, fica comprometido. Então hoje eu vou te convidar a repensar esse conceito de salvação individual. Vem comigo para a nossa roda de conversa. E eu recebo aqui comigo hoje no estúdio o pastor Gabriel Horta. Gabriel, muito obrigado por estar aqui hoje, viu? Bem-vindo. Obrigado você pelo convite aí, um prazer mesmo a gente estar aqui. Primeira de mais vezes, viu? Que eu acho que a gente deve marcar. Pode contar comigo. Ô, Gabriel, eu comecei trazendo esse texto, assim, que fala um pouco da ação de um Deus em todos, né? Em comunidade. E eu ouvi muito quando eu era adolescente, dos meus pastores. Não, mas salvação é individual. Cada um cuida da sua e cada um responde pelos seus próprios BO, pelos seus pecados, né? Você chegou a ouvir isso? Como é que foi para você a sua conversão, essa vivência, ouvindo coisas não só assim, mas parecidas? Eu acho que todo mundo que tem já uma história de vivência dentro de igreja e já passou por, talvez, adolescência, infância na igreja. Eu, desde a minha infância, eu estou envolvido com a igreja. Você é desde berço, assim? Desde berço. Meu pai já era líder de juventude, então desde sempre, né? Sempre eu estava envolvido com a igreja
E esse discurso sempre foi muito presente, né? Sim. Muito presente. E eu até compreendo em certa medida, sabe? Se a gente for pensar no começo ali desse pensamento, principalmente aqui no Brasil, talvez seja algo muito necessário para aquele tempo, talvez, de entender, não, nós temos uma responsabilidade. Só que a gente reduzir esse discurso que é o grande problema. Isso. Porque a gente tem uma parcela e tem um aspecto individual, claro, na salvação, mas nós temos um aspecto que é tão importante quanto, que é o aspecto coletivo, né? E isso a gente vai ver que é uma construção dentro da palavra de Deus desde a criação e é reforçado pelos profetas, reforçado pelo próprio Cristo e ainda pregado novamente através de Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos. Então, nós vemos toda essa doutrina sendo descortinada nas Escrituras para a gente chegar até o final ali, que a gente começa a ver como o texto que você citou de Efésios. A gente chega no ápice dessa compreensão, né? Sim. Então, eu vejo que, da mesma forma, o Evangelho, em sua caminhada que vai chegando até nós, ele vai se descortinando em algumas situações. Hoje a gente tem algumas considerações e alguns princípios que a gente já lê de forma diferente do que a gente lia há 30 anos atrás, Verdade. há 40 anos atrás. Verdade. E eu acho que isso precisa continuar. A gente precisa continuar lendo de uma forma um pouco mais inteligente e de uma forma um pouco mais centrada no que Deus quer falar às nossas gerações, né? Então, muito bom, muito bem bom. isso. Não, eu acho que você fez uma excelente colocação, no sentido de que não é que não existe uma relação com Deus individual. Ela existe, né? Mas a salvação, ela se aplica numa prática coletiva, né? Porque os salvos, eles são salvos para quê? Eles são salvos para ir para o céu? E esse conceito de salvação, ele é tão limitador de que a gente foi salvo para ir para o céu e para se livrar do inferno. Né? Quando a gente vê a construção bíblica, se a gente volta lá para Gênesis, então talvez uma das grandes figuras que a gente tem sobre salvação, dessa ampliação do conceito de salvação, é o chamado de Abraão. Então, quando nós vemos Deus chamando Abraão, ele chama Abraão logo no capítulo 12. Mas se a gente vai para o capítulo 11, o capítulo anterior, que é o capítulo que fala sobre a Torre de Babel, e conta a história dessa construção. E essa construção era o quê? Era uma construção humana, que eles queriam fazer uma construção partindo da terra até os céus, para o nome deles ser elevado. Então, ser famoso o nome deles. Então, se tornarem famosos pelo seu esforço. Só que Deus desce e confunde os homens, então ele confunde os planos desses homens e frustra esse plano de se tornar famoso. Ele traz o caos no meio dos homens. Logo no capítulo 12, ele então vai chamar Abraão. Então ele chama Abraão e fala com ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei e te engrandecerei o nome. Então, o propósito que os homens tinham em Babel, que era de fazer o nome dele ser engrandecido, é a promessa que Deus faz para Abraão. Só que Deus fala para Abraão assim, olha, eu vou engrandecer o seu nome. Sou eu quem vou engrandecer o seu nome. Só que aí ele explica como que ele vai engrandecer o nome de Abraão. Como? Ele sendo pai de multidões. Então ele começa agora já a ampliar o conceito para a gente entender que salvação, então, não diz respeito somente para o céu. Salvação diz respeito à construção de uma identidade. Então ele começa agora a construir a identidade de Abraão como o patriarca, o pai daquela nação. Então, o patriarca que seria aquele elo, aquela ligação de toda uma comunidade que Deus estava preservando e que Deus estava separando naquele tempo. Então, a ideia de salvação, ela tem que ter uma ideia coletiva, porque ela diz respeito a um povo que Deus seleciona e dá uma identidade nova para eles. Então, é um povo que ele vai chamar dele. Então, a gente começar a entender que a salvação é um pouco mais do que simplesmente ir para o céu, isso muda muito a forma da gente olhar para a vida. Né? A forma como a gente vive o chão da vida, né, Gabriel? Como a gente vive
mazelas de ser humano, de ser humano. O conceito mais ampliado do que é salvação e que a salvação ela se realiza no relacionamento, né? Porque eu sou salvo de quê? Porque eu fico muito propensa a pensar salvação como libertação, até por causa do conceito do Antigo Testamento, né? Porque todo povo que Deus salvava para si, ele o libertava, né? Do domínio de povos que tentavam escravizar, os libertava da idolatria, os libertava da escravidão. Deus sempre veio libertando o povo em todo o Antigo Testamento e trazendo salvação para esse povo, não através de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas através dos conceitos do reino que haveria de ser inaugurado em Jesus, né? Então, Deus sempre vem propondo, através dos profetas, dos patriarcas primeiro, né? Dos sacerdócios, dos profetas, ele sempre vem propondo salvação para um povo e para um objetivo, para que eles vivessem o mais próximo possível do que é a vida de Deus, né? É por isso que a salvação tem a ver com essa questão da identidade mesmo, porque ele precisa libertar o homem, principalmente da grande cadeia que ele tem. A grande cadeia que ele tem se chama ego, né? Então ele precisa ser liberto disso. Ele precisa ser liberto desse orgulho que ele tem. Então, quando ele faz isso, olha que interessante, ele tira o homem dessa individualidade. E aí ele coloca o homem com uma nova identidade. Agora ele coloca uma identidade em que ele é um dos filhos de Deus. Então ele não é mais o centro da atenção da vida. Ele agora passa a ser um dos filhos de Deus. Então, e aí quando a gente crê na salvação individual, separada da comunidade, a gente cai num grande problema que a Bíblia diz claramente que Cristo é o unigênito do Pai. Então Cristo é o unigênito do Pai. E diz depois que ele vai ser o primogênito de muitos filhos. Então, quando a gente entende que a salvação é individual, nós estamos quase que nos colocando em um aspecto de equivalência a essa unigênito, a esse ser unigênito. Ser unigênito. Então, a gente não pode nunca conceber isso. A gente tem que conceber uma salvação coletiva e que abarca um rol inimaginável de pessoas. Uma diversidade que a gente não pode imaginar. De ideias, de vivências sociais, de perspectiva de vida, né? Por isso que às vezes a gente, em pleno 2022, a gente ainda tem embates teológicos tão desnecessários e a gente está aqui na superficialidade de algumas questões teológicas e o profundo, a raiz do negócio não foi entendida, porque a gente está se degladiando, às vezes, por debates bobos, assim. E quando você fala de diversidade, você é um pastor de uma igreja dentro de uma comunidade que é feito de pessoas diversas. Tem pessoas ali que estão ali porque não tem outra opção, tem outras que estão ali porque escolheram estar ali, né? Conta um pouco pra gente da sua vivência pastoral dentro de uma comunidade, que inclusive daqui da nossa Lagoinha Matriz é do outro lado da rua. Para quem não é de BH, gente, a Lagoinha Matriz, a Igreja Batista da Lagoinha, está aqui no bairro São Cristóvão, esse bairro, né? São Cristóvão, a gente está numa avenida principal e do outro lado é a Igreja do Gabriel, que é a Lagoinha Pedreira, uma comunidade enorme aqui de BH e ele, melhor que eu, vai falar um pouquinho para vocês de como é essa vivência lá. A gente começou a igreja na mesma rua da Matriz, só que realmente separado por uma avenida. E a gente sempre disse que aquela avenida era um abismo. Então, realmente um abismo. Porque a gente entender essa diversidade, a gente precisa trazer acessibilidade. Porque se você não traz acesso, você não colabora para a diversidade. Então, a gente quer muito, às vezes, a gente tem muito discurso, às vezes, até bonito em alguns lugares, que fala muito de diversidade. Mas, na hora da prática, você não dá acesso à diversidade. Então, o que nós temos de vivência lá é que a gente entendeu que a gente precisava trazer o ensino correto das Escrituras de uma forma mais acessível, para que a gente possa ter uma igreja cada vez mais diversa. A igreja ela tem que ter pessoas que têm déficit de educação, tem que ter pessoas que têm dificuldades de aprender, tem pessoas que têm dificuldades de ter as suas contas pagas. A igreja é diversa,
ela tem gente de tudo quanto é tipo. O evangelho é para todos. Então, quando nós chegamos ali, nós vimos muito essa diversidade, porque lá você tem desde famílias, então, famílias que já estão estruturadas, que moram há muitos anos lá. Lá são mais ou menos 12 mil famílias. Nossa, é muito grande. É uma cidade, a gente diz. E tem pessoas não, tem jovens, tem crianças. Então, uma coisa que a gente sempre prezou dentro da igreja é o máximo possível, todas as nossas atividades têm que ser diversas. Então, os nossos cultos são cultos para todas as idades. A gente tem uma tendência hoje de pensar a igreja para o jovem. Verdade. Então, a gente sempre pensa em como a gente consegue trazer uma igreja mais atrativa para quem é jovem. E a gente se esquece que a gente tem uma grande parcela da nossa sociedade que está envelhecendo. Sim. Essas pessoas não são contempladas nesses projetos de igreja que a gente tem. Então, a gente entender essa coletividade que nós temos, a gente precisa se preocupar com eles também. A gente precisa se preocupar com as crianças porque elas não são futuro, elas são presente, elas são igreja. Uma criança é tão importante dentro de uma igreja quanto um jovem, quanto um adulto. Todos eles são muito importantes, né, dentro da organização da igreja. Mas eu acho que a gente também foi se perdendo na lógica empresarial, né, das igrejas. É verdade, Gabriel. Porque agora a gente pensa praticamente no mercado consumidor. A gente pensa no consumo. O que vende mais? Não é? Então, congresso para jovens, tudo isso. É o que vende mais, o que é... Eu tenho dificuldade, às vezes, de ser polida ao falar. Porque, assim, a gente realmente foi engolido pelo mercado. Pelo capitalismo selvagem que os poetas cantavam há muitos anos, homem primata, capitalismo selvagem, entrou dentro da igreja. E a gente está achando que é o mundo que está entrando porque eu estou usando a calça rasgada. Gente, pelo amor de Deus, lembra da superficialidade. Existe coisa mais profunda, que é conceitual, é a forma como eu concebo a igreja, a forma como conceber a igreja. Imerso dentro de um conceito capitalista que faz parte da nossa sociedade, só que aí é disso que a gente precisa ser salvo. É isso que a salvação faz na nossa vida. Ela consegue nos tirar, ser salvo é estar inserido numa sociedade completamente capitalista, mas ser salvo dela ao ponto de não replicar esse modelo dentro da nossa igreja. E a gente é salvo dessa falsa esperança que qualquer outro modelo humano possa trazer. Sim. Então, toda construção de Babel, a gente vai ter que rejeitar mesmo. Vai ter que rejeitar. Então, como igreja, a gente é desafiada muitas vezes isso e às vezes a gente pode ser chamado de isentão, sabe? Exatamente, porque aconteceu isso muito esse ano. Demais, né? Então, porque realmente a gente tem uma construção sendo posta que é Babel, cara. É Babel. São formas diferentes de construir Babel. E a nossa esperança não está nisso. É por isso que quando a gente vai pensar para frente, vai pensar futuro de igreja, enquanto comunidade de salvos, a gente precisa olhar para o modelo antigo. Mas qual modelo antigo? É o que nós construímos a partir do chão nosso? Não. É o modelo antigo que foram as bases lançadas lá atrás. Quando a gente vai fazer o estudo do livro de Atos, a gente vê como que era realmente essa igreja na prática, sabe? Como que essa igreja, o que ela prezava, o que ela se preocupava. A gente tem alguns episódios no livro de Atos que a igreja simplesmente não tinha local para se reunir. Ela tinha que alugar um espaço no pior horário possível da cidade para poder pregar o evangelho, só para isso. Eles se reuniam exclusivamente para ouvir do evangelho. Então, a gente precisa restaurar essas bases. Então, aí que a gente consegue chegar nesse ponto, né? De entender essa salvação comunitária que fala para a nossa comunidade de hoje, mas que, ao mesmo tempo, não abandona o que Deus lançou como bases para a comunidade de fé que Ele está formando, né? É um desafio, né, Gabriel? Mas é algo que eu sinto, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, que eu sinto que a gente tem vivido um momento de uma transição realmente geracional. E existe aí um perigo que você levantou e está certíssimo, da gente não perder a ortodoxia,
Não perder aquilo que é inegociável. A gente está vivendo uma virada, mas existem conceitos que são inegociáveis. Então, não é porque eu preciso fazer essa virada e alcançar esse objetivo de igreja que a gente está falando, que a gente vai romper com o velho, com aquilo que é ruim do velho, né? Que eu vou abrir mão da ortodoxia, do que é pecado, do que não é pecado, do que é certo, do que é errado. Coisa que já está acontecendo, né? Muito. Então, a gente está aqui no meio ainda. Eu sinto que a minha geração e a sua, nós estamos aqui no meio desse bolo. Nós somos de transição, sem dúvida. Que existem... Tem uma galera que é mais nova que a gente, que já transitou e perdeu a ortodoxia. Já tem. A gente já pode ver. Tem várias igrejas nesse modelo aí, inclusive. E tem uma outra galera aqui que está passando bastão pra gente. O que nós vamos fazer com esse bastão aqui? Entende? É isso. Eu me preocupo muito, eu converso com alguns amigos pastores e assim... A gente tem uma preocupação muito grande, a gente vê, às vezes, alguns ícones que foram ícones para a nossa geração, né? Que já estão chegando no final da caminhada. E eu sempre falo com eles, gente, para quem que esses homens vão passar esse bastão? De serem aqueles que ainda seguram e que seguram as rédeas do que realmente é bíblico, que ainda colocam uma cerca a mais do que pode ser mexido ou não. Quem que vão ser esses caras agora para frente? Porque a gente tem um desafio e um desafio de comunicação absurdo, que a gente vai ter uma geração aí que para a gente se comunicar está cada vez mais difícil. Eu comentei que parece que há um desinteresse total por tudo. Por tudo. A gente vê o crescimento daquela faixa do nem, né? Não estuda, não trabalha. E esse crescimento todo, ele tem muito a ver com esse desinteresse total. E aí a gente tem esse desafio. Como que essa comunidade pode revelar essa salvação que faça sentido na vida dessas pessoas? Gabriel, você falou algo assim que a gente pode... Eu conversei em um outro programa aqui sobre as perguntas que nós estamos respondendo que ninguém perguntou. Porque a gente está falando coisas que ninguém perguntou, não faz sentido para ninguém. E uma salvação que se faz de forma comunitária é porque vai fazer sentido para aquelas pessoas que estão naquelas situações que estão. Eu preciso responder as perguntas que estão sendo feitas. E não ficar esbravejando aqui a minha teologia e soltando versículo bíblico em praça pública, nada contra que se faça muito, o Espírito Santo faz o que ele quiser e age como ele quiser. Mas a gente está falando de um modelo de uma geração que virou. Uma forma de comunicar que virou. Então, não é só o não pode pelo não pode. Não é essa não dá para continuar no dualismo do aqui é o santo e aqui é o profano, e essa pessoa é a santa, essa é a profana, esse candidato é o santo e esse é o profano. Né? E a gente vai perder o discurso. Nós vamos para a pública, vamos perder, vamos ser ridicularizados. A gente tem visto cada vez mais assim, os discursos têm deixado de ser racionais, então essa sociedade agora que está se apresentando, essa geração nova, ela não está muito preocupada com a racionalidade, não. Ela não quer muito sentido, não. Ela está mais preocupada com como aquilo vai afetar a vida dela. A vida dela, o que faz sentido. O que eu vou sentir sobre isso. E aí está um ponto que a gente precisa se redescobrir. Eu acho que acho que um ponto muito fundamental que a gente precisa revisitar é que a gente precisa renovar a alegria da salvação. A gente precisa ter de novo essa alegria de ser crente, sabe? Sim. Então, eu ser feliz e ser alegre no meio dessa sociedade sendo crente, sabe? Revisitar uma alegria que só a salvação pode trazer para o meio do lar. Uma alegria que só a salvação pode trazer na onde nós estamos nos nossos empregos. E assim, é um desafio porque a gente está num mundo cada vez mais depressivo, né? Então, um mundo que nos deprime o tempo inteiro. Mas a gente tem esse desafio, sabe? De trazer essa alegria da salvação, que só a salvação pode trazer, na real mesmo do dia a dia, né? E não é à toa que Paulo vai fazer várias advertências para as igrejas sobre alegria. Ele vai falar várias vezes, em várias oportunidades,
a necessidade deles se alegrarem. E a gente tem perdido esse conceito, né? Verdade. A gente tem perdido esse conceito. Se a gente olha um pouquinho para todo o contexto que a gente tem construído, a gente está tão apegado à nossa alegria e condicionado a nossa alegria ao momento, às coisas que a gente está vivendo, que as nossas produções musicais, por exemplo. Você vê que a maioria das músicas hoje que fazem mais sucesso são músicas que tratam sobre sofrimento na igreja. Sim. Então, as músicas evangélicas que normalmente a gente tem, cantores que estão compondo mais sobre o sofrimento. Não se tem muito mais se falando sobre essa alegria dessa salvação. Da vida, né, de Deus. O que é... Gente, beleza, esse mundo é um mundo perdido, tá? Mas como que eu encontro alegria nesse mundo perdido? Como que os meus olhos podem se alegrar mesmo vendo as coisas desse mundo perdido? Esse é o segredo, assim, sabe? Então, eu acho que a gente reavivar isso, essa alegria que só a salvação traz, eu acho que isso vai fazer com que faça mais sentido para a comunidade, sabe? Maravilhoso. Acho que a gente tem que fazer isso. E é legal porque Paulo, todas as vezes que ele vai trazer isso, ele fala sempre no plural. Alegrai-vos, né? Sempre no plural. Não tem jeito de alegrar sozinho. Não tem jeito. Gente, uma aula de teologia, né? Prática. Beleza no comum é isso, assim, né? É a ideia de trazer Jesus para a nossa vida comum. Para aquilo que a nossa sociedade, que o nosso tempo tem perguntado. Né? Quero te agradecer muito, Gabriel, pela participação. E a gente tem que falar mais sobre isso. Vou te chamar de volta. Pode chamar. Viu? Vai ser muito bom te receber de novo para a gente falar um pouco mais sobre essas questões. Que eu acho que realmente a gente está vivendo uma mudança. E toda mudança precisa ser concebida. Né? Ninguém tem as respostas prontas. A gente precisa construir. Né? Gente, você que ficou até o final, compartilhe esse programa com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que vai abençoar alguém. Te espero na próxima sexta, 11h30 da manhã. Até lá!